Vamos lá? Boa noite, obrigado pela presença de todos aqui. A gente vai fazer uma introdução com o nosso presidente do conselho, Cláudio Andrade, e o Rodrigo Osmo também estará aqui. E na sequência, nós iremos para uma sessão de perguntas e respostas, né? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, e eu passo a palavra aqui para o Cláudio. Obrigado. Bom, ótimo, prazer estar aqui. Acho que essa é a primeira vez que eu participo aqui de uma sessão dessa aqui na Tenda. Estou juntamente com o Rodrigo aqui do meu lado para falar sobre essa transição. Primeiro, eu queria dar um contexto, né? Eu creio que um conselho tem várias tarefas importantes, né? Várias delas têm parcerias com o CEO e com o N1. Então, foi uma coisa que a gente fez com muita satisfação ao longo do Rodrigo, ao longo dessa jornada de 15 anos. Foi incrível. E, por exemplo, a estratégia, né, em qual clientes e mercados a gente vai focar, quais produtos, quais são as vantagens competitivas que a gente quer perseguir. E outras são decisões que são mais, talvez, do conselho, mas são com muitos inputs do CEO, né? Como, por exemplo, o tema da estrutura de capital, o tema do CAPEX. E essa decisão sobre quem vai tocar a companhia, eu acho que talvez seja a decisão mais importante de qualquer conselho, né? Porque execução, o CEO, no final das contas, é quem cuida da execução, e execução na prática é a coisa mais vital que existe, é mais importante que estratégia. Vocês vejam que no nosso caso, por exemplo, a gente foi relativamente atrasado em chegar para poder explorar o faixa 3, a gente acelerou a Alea talvez antes da hora, mas foram coisas que a gente está aqui, não foram coisas que a gente poderia ter feito melhor, mas estamos aí. Agora, quando a gente erra em execução, como aconteceu em 21, 22, que teve uma situação, um contexto de muito adverso de inflação, e que a gente cometeu alguns erros auto-infligidos, o custo é enorme. Então, eu acho que esse tema da execução é uma das coisas mais importantes na companhia. A gente teve, eu acho que o desempenho do Rodrigo nessa execução ao longo desse tempo foi fenomenal, nas horas boas e nas horas difíceis também, porque quando a gente está com um placar adverso, poder manter a frieza e o que é que precisa fazer e tudo mais não é uma coisa trivial. E ao longo desse tempo nós fomos mapeando o perfil que a Tenda precisava, olhando não apenas para o que a empresa é hoje, mas também para onde que a gente almeja chegar. E mapeamos candidatos internos e externos. Eu acho que tem um ponto de discussão que a gente refletiu ao longo do tempo, foi que nesse setor, talvez por ele ser tão cíclico, né, é uma dificuldade grande fazer boas sucessões. Muitas empresas foram fundadas e comandadas por pessoas que são excepcionais e que acabam sendo muito difíceis de serem substituídas. Eu acho que o Rodrigo é uma dessas pessoas que são difíceis de ser substituídas, né? Nós refletimos muito sobre o tema de processos e pessoas, né, como é relevante no nosso caso ter o foco em processos. E a gente acredita que ele é o caminho para a perpetuação. E o valor da Tenda, no final das contas, está nos processos. Mas aí eu acho que vem uma grande contradição, que no final das contas os processos são feitos por pessoas, né, e depois elas que executam, né? Então, apesar do valor do processo, os processos dependem das pessoas. Então, além disso, eu acho que na jornada de você ter processos de tudo que a gente faz, né, desde comprar terreno, desde executar o nosso processo industrial, em muitos momentos a gente depende de julgamento, né, e julgamento com informação imperfeita e com, às vezes, situações inéditas que não aconteceram antes. Então, isso aqui é um dos grandes valores de a gente ter pessoas adequadas. E quando a gente estava exatamente falando sobre isso, em 24, nós entendemos, tanto o Conselho quanto o Rodrigo, que era chegada a hora da sucessão, né? Como eu disse antes, esse tema sucessão é um tema que a gente discute desde sempre, porque, como eu falei anteriormente, essa atribuição mais importante do Conselho, é uma coisa que está na agenda da gente o tempo todo. E aí a gente chegou à conclusão que era hora de aprofundar um processo
o que era até então um processo permanente, mas sem um prazo explícito para acontecer, né? Quem tocou esse processo ao longo desse ano foi o comitê de pessoas, eu participei também, né? O Rodrigo e a Cris, que é a nossa pessoa de RH aqui, a nossa líder de RH, foram vozes muito relevantes que foram escutados ao longo de todo o processo. Ele levou cerca de um ano e foi uma quantidade enorme de entrevistas e avaliações de perfis. Eu acho que a gente está muito satisfeito em ter encontrado o Marcos, em termos conseguido esse alinhamento de projetos com ele. E aqui, se eu fosse resumir o que era o perfil que a gente estava buscando, eu acho que seriam 3 coisas importantes. A primeira era um bom operador, alguém que entenda de operações, nosso processo industrial, que tenha a consequência de uma decisão várias jogadas à frente, que seja capaz de adquirir a sensibilidade da incorporação no nível de projeto e ter um perfil analítico e voltado a dados e processos. Número 2, um líder que seja uma referência da sua companhia, que tenha maturidade em lidar com um time diverso e que consiga alinhar e extrair boa performance de todas essas pessoas. E número 3, eu acho que a gente está procurando um sócio. Como vocês e todo mundo que é investidor da Tenda sabe, que a gente tem esse modelo mais próximo possível de partnership dentro da companhia já há mais de uma década. A gente tenta ter pessoas que, tanto no prisma do horizonte temporal, quanto no alinhamento de valores, têm um comportamento de sócio, né? A gente não sabe ainda o que o futuro nos aguarda, a gente sabe que essa jornada vai ser longa e ela certamente vai ter bons e maus momentos. E a gente encontrou no Marcos esse perfil, com bônus adicional, que ele tem uma paixão pelo que a gente faz, né? E ele já viveu do outro lado do balcão, ele trabalhou dentro de governo, teve dentro de governo, né? E por fim, eu queria agradecer ao Rodrigo pela dedicação à tenda ao longo desses 15 anos. Não é uma jornada que acaba aqui, né? A gente depois vai falar sobre isso, é que a gente ainda tem uma transição que é bastante folgada, a gente tem um ano aí pela frente ainda em que Rodrigo vai estar dentro da companhia, trabalhando junto com o Marcos. Eu estava refletindo sobre esse momento e lembrando que parece ontem que o Rodrigo foi para o que era uma BU, né, uma unidade de negócio, com o time com a missão de resgatar o caixa que estava preso no capital de giro. E se desse, encontrar um modelo de negócios para aquela divisão, né? E eu acho que o Rodrigo não apenas achou um modelo de negócio que funcionava, como recebeu, acho que o maior cumprimento de todos, que é todo o setor passou a emular muitas das características desse modelo. Só voltando no tempo, houve uma época em que lançar contratado, vender e repassar imediatamente, ou simplificar a operação para ter, se possível, um único SKU, um único método construtivo, não era o padrão. Então, acho que essas coisas todas foram inovações que marcaram época. Eu acho que o Rodrigo tem um mérito enorme nesse processo. Hoje isso é padrão, acho que foi uma jornada e tanto, e como eu disse, o mais legal é que não acabou. Acho que o Rodrigo, depois desse ano aí em que ele vai estar dentro da companhia fazendo essa transição, ele vai estar junto no conselho, e eu sou, de uma forma geral, muito otimista sobre transições. Eu acho que que elas são bem executadas, as boas práticas se mantêm, e a pessoa que chega com novas ideias, chega com, às vezes, outro jeito de fazer as coisas, e eu acho que é dessa maneira que as organizações prosperam. Então, acho que vai ser um período muito bom para a Tenda e a gente está num momento muito bom para fazer uma transição, tanto pelo momento de mercado quanto pelo momento da companhia. Então, vou passar a palavra aqui para o Rodrigo contar sobre a perspectiva deles. Bom, Cláudio, obrigado. Acho que isso é tão caloroso quanto o Cláudio consegue ser. Isso foi um elogio tanto vindo do Cláudio para mim. Bom, eu e o Cláudio, a gente conversa há 15 anos, né? Eu estou há 15 anos na Tenda, e o Cláudio está comigo há 15 anos na Tenda. E tem uma coisa engraçada que eu e ele somos, de uma certa forma, ele entrou como investidor, eu entrei como executivo, mas a gente se encontrou como sócios e empresários nessa empresa, né, Cláudio?
Então, eu acho que a Tenda, muita gente fala, pô, é importante nesse setor ter pessoas de referência, ser uma empresa de dono, e eu acho que o Cláudio sempre teve uma atitude de dono. Ele é gestor de um hedge fund que está há 15 anos investindo na Tenda e nas reuniões de conselho está me cobrando conversas sobre o que vai ser essa empresa daqui a 10 anos, né? E eu também, sempre, acho que por temperamento, nunca me enxerguei como alguém entregando o resultado do ano, mas sim construindo o resultado daqui a 3, 4 anos, e a gente se encontrou nessa empresa como sócio. Tem executivo que você contrata com o Headhunter e tem sócio que você encontra na vida, né? Eu e o Cláudio, a gente se encontrou aqui na Tenda, e acho que a gente tem uma sociedade, e a sociedade, ela tá longe de terminar, porque agora a gente vai sentar do mesmo lado da mesa, né, Cláudio, no conselho. Então, falando um pouquinho do processo do meu ponto de vista, muita coisa o Cláudio já falou, mas eu queria refrasear um pouquinho. Eu nunca me enxerguei como executivo, eu sempre me enxerguei como empresário da Tenda. A minha história empresarial, ela se confunde com a história da Tenda, mas eu sabia que um dia eu ia deixar de ser o CEO da companhia. Apesar de eu também saber que a Tenda nunca deixaria de fazer ser uma parte muito importante da minha vida, e o dia que eu deixasse de ser CEO, eu gostaria, esse era o meu desejo, de continuar dedicando uma parte muito relevante da minha agenda para a Tenda, dedicando a minha energia empresarial para essa empresa, que é uma empresa que eu tenho um carinho inacreditável e vou continuar vinculado com ela para o resto da minha vida. Como é que esse processo se deu? Como o Cláudio disse, há uns 4 anos a gente começou a conversar sobre esse processo, e a gente iniciou o que eu acho que é uma boa analogia. A gente começou um processo de caminhada em direção à minha sucessão. Por que eu digo caminhada? Porque a gente não tinha uma data para terminar. A gente teve a seguinte reflexão: assim, olha, o Cláudio tem uma frase que eu gosto muito, que é: a gente troca o telhado quando está fazendo sol, né? E no caso da Tenda, o fazendo sol são duas coisas. Hoje em dia a empresa está num momento muito bom, então é muito melhor a gente ter uma troca de CEO enquanto a gente não está em crise. E eu sou um CEO novo, eu acabei de fazer 50 anos, então a gente podia. Muita empresa tem uma troca de CEO quando o CEO atinge 62 anos. A gente falou, cara, não tem por que a gente fazer isso, porque daí você pode ser forçado a tomar uma decisão subótima. Por que a gente não vai dando um passo de cada vez em direção à sucessão? E à medida em que a gente entender que a gente está em solo firme, a gente vai dando os próximos passos. Então, há 4 anos atrás, a gente começou a dar esses passos, e o primeiro passo foi a gente iniciar uma reorganização da companhia, onde eu saí de várias atribuições mais operacionais, delegando atribuições operacionais para os diretores, com um afastamento gradual do dia a dia da operação, empoderando cada vez mais a diretoria. E daí, em 2024, como o Cláudio disse, se começou essas conversas sobre os potenciais candidatos. Tem uma coisa que eu queria frisar, que a gente ouve muito que é difícil você fazer uma sucessão nesse setor com pessoas de fora do setor. E a gente acho que caiu um pouco nessa ladainha e começou a procurar pessoas de dentro do setor. E logo no início a gente percebeu que nunca ia dar certo essas pessoas de fora, de dentro do setor, dentro da Tenda, por 2 motivos muito importantes. O primeiro deles é o modelo de negócio da Tenda. A gente é uma incorporadora, sim, mas o diferencial competitivo da companhia é aquilo que a gente chama de abordagem industrial. E a abordagem industrial é um conceito muito sofisticado de como que você traz conceitos da engenharia de produção para a engenharia civil, e qualquer executivo sênior de uma outra incorporadora ou construtora, ao sentar na minha cadeira, ia tentar fazer aquilo que ele faz há 30 anos, que é a construção e a incorporação tradicional. E isso seria um choque muito grande na linguagem, nos processos com a companhia. E o outro tema que a gente percebeu que não funcionaria é a cultura. A Tenda tem uma cultura que é uma cultura muito forte, ela tem pilares muito sólidos, e tem um pilar específico, que é o pilar da profundidade, que é algo que a gente, na conversa com outros players do setor, a gente percebeu que não existiria essa densidade de profundidade que a gente precisaria.
E foi por esse motivo que a gente tentou ir para o mercado desenhando um perfil de quem poderia encaixar naquilo que a gente estava procurando. Como o Claudio falou, tinham 3 grandes atributos que para nós eram muito importantes. E o primeiro deles é a capacidade de aprender o negócio da tenda, aprender a abordagem industrial. E precisaria ser alguém que tivesse profundidade, que fosse detalhista, que tivesse uma visão abrangente e multissetorial. E claramente o Marcos era uma pessoa que tinha isso em altíssimo conteúdo. Imagina que ele foi um sócio muito sênior da McKinsey, que é um cara que tem um perfil extremamente analítico. A gente identificou isso no Marcos. A gente queria também alguém que fosse um excelente líder para o time da tenda, que tivesse uma experiência comprovada como líder e principalmente uma mentalidade de sócio. Alguém que olhasse para esse projeto e se enxergasse não como vindo para cá para um ciclo de 5 anos. E a grande maioria dos executivos do mercado com quem a gente falava, e a grande maioria dos executivos com quem eu já me relacionei no mercado, entram num projeto para fazerem ciclos de 5 anos. E nesse setor não existem ciclos de 5 anos. Existem ciclos indefinidos. Você precisa ter pelo menos 10 anos de perspectiva para estar aqui, se você quiser tomar decisões de qualidade, porque as decisões, o terreno que você comprou hoje, você vai lançar daqui a 2, 3 anos, você vai entregar daqui a 5, 6, você vai dar garantia por mais 10 anos. Então, a gente, e não por acaso, que empresas familiares muitas vezes encaixam bem nesse conceito, porque eles se enxergam num conceito, num horizonte de perenidade. E o Marcos, ele tinha essa mentalidade de sócio, ele tem essa mentalidade de sócio. Ele está vindo para a tenda porque ele acredita no direcionamento estratégico, porque ele compra o time que está aqui, a afinidade, a química do Cláudio com o Marcos, a minha química com o Marcos, a afinidade da Cris, que é a nossa diretora de RH com o Marcos, foi altíssima. Ele se enxergou sendo parte desse time de sócios aqui. E ele também se enxerga como empresário. Ele é alguém que não gostaria, a grande ambição dele é construir uma carreira empresarial, e ele enxergou na tenda esse veículo super promissor para essa carreira empresarial. O que é como é que vai ser esse onboarding do Marcos? Ele chega no dia 8 de junho, aqui na tenda, e ele vai ter um onboarding super longo. A gente vai ser co-CEOs durante um ano. Nos primeiros 3 meses, o Marcos ele não vai ter nenhum envolvimento operacional, ele vai simplesmente tá mergulhando na operação para entender com muita profundidade a operação, e a partir desse 3º mês a gente vai ser co-CEOs, eu mais focado em Alea e ele mais focado em tenda, pelo menos no primeiro momento. E lá, daqui a um ano, depois dele estar um ano, a gente um ano como co-CEOs, eu migro para o conselho e o Marcos continua como o único CEO da companhia. Falando um pouco das minhas perspectivas, pessoalmente, eu tenho interesse de manter uma participação relevante do meu portfólio pessoal investido em tenda, porque é o projeto que eu tenho um carinho enorme, é um projeto que eu acredito que tem um potencial de destravamento de valor gigantesco, é um projeto que tem um propósito social que é muito alinhado com a minha visão de mundo. Então, eu quero ter muito skin in the game para poder também estar muito motivado para ser um conselheiro muito atuante e que ajude muito o Marcos nessa carreira dele como meu sucessor. Acho que é isso, acho que a gente podia abrir para Q&A agora, né? Vamos lá, então. Acho que o Felipe vai liberar aqui as perguntas e vai coordenar aqui a sessão de perguntas e respostas. Vamos lá, Felipe, por favor, pode dar prosseguimento. Boa noite. Nossa primeira pergunta vem do Gustavo Cambaúba, do BTG. Cambaúba, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Boa noite, obrigado pelo call. Não, eu queria fazer aqui, talvez, algumas perguntas, assim, né? Primeiro, entender um pouco, só confirmar, né? Pelo que o Osmo falou, ele sai, né, depois de um ano totalmente de todas as funções executivas, né? Então, tanto a Lea quanto Tenda vão ser passadas, né, para o Marcos. E aí eu queria entender um pouco, Rodrigo, mais
você está aí, obviamente, do lado do Cláudio, né? E dá para ver que pela transição longa o processo foi todo pensado aí conselho junto com você e tudo. Mas eu queria entender um pouquinho mais o que te motivou, né, a talvez fazer isso, principalmente nesse momento, né, o porquê agora, né? Você falou, né, da trajetória, 15 anos, está pensando já há 4 anos nisso, mas é, você também falou, né, você é um cara novo, a própria tenda aí, a Lea, eu acho que tem desafios aí a serem feitos, né? O trabalho deve ser motivador, né? Uma vez dado o ponto a gente está e aonde vocês acham que dá para chegar. Eu queria entender um pouco o porquê agora, né? Até pensando mais especificamente na Lea, que é um desafio talvez um pouco maior, né? De fato estabilizar a operação, de atingir alguns níveis de rentabilidade que vocês miram. Tem sócio lá também, né? Que querendo ou não investiu com vocês e certamente teve uma relação muito grande com você. Então, primeiro entender um pouco o porquê do time, né? E aí a minha outra pergunta é um pouco em relação à escolha, né, do Marcos, que, pô, obviamente não conheço ele, né, sem nenhum demérito ao Marcos aí, mas entender por que a escolha dele, né, pelo perfil. Vocês também comentaram, né? Pelo menos o pouco que a gente vê aqui, o setor imobiliário ele tem várias questões específicas, né? E ele aparentemente não tem nenhuma experiência no setor. E até por que não alguém interno, né? Na prática, a minha pergunta mesmo é por que não vocês têm uma série de executivos aí bons dentro da empresa, né? Que já conhecem a empresa a fundo, já conhecem a operação a fundo, já tem a cultura, já tem inclusive, né? Toda essa questão da abordagem industrial, enfim, né? Por que procurar alguém de fora? Vocês acham que tem alguma coisa que talvez falte hoje, né? Dentro da empresa, que um olhar de fora poderia fazer a diferença? E no caso do Marcos, o que talvez vocês acham que pode ser a grande adição aí que ele pode trazer para a companhia vindo de fora, de um setor diferente e tudo mais? Obrigado, boa noite. Acho que é melhor você responder a um e eu respondo a dois, né? Tá. O Canva, na verdade, não existe esse momento, né? Assim, a gente, como eu disse, a gente começou essa conversa há muito tempo e a ideia era que a gente daria um passo de cada vez até o momento em que a gente achasse uma pessoa que fosse uma pessoa perfeita para o papel. Eu acho que se a gente não tivesse achado o Marcos, se ele não tivesse num momento específico da carreira dele, onde ele quisesse dar esse salto, a gente continuaria procurando. E a gente continuaria procurando pelo tempo que fosse necessário. E a gente conversou com muita gente, né? Com muita gente, até a gente achar o candidato que a gente entendeu que era o candidato ideal. É óbvio que qualquer que fosse o momento, ia ter algum item que poderia ser resolvido antes de se escolher aquele momento. Você citou especificamente a estabilização da operação de Alé. Um dos motivos da gente ter combinado uma transição longa foi, inclusive, por isso. Assim, o meu compromisso com o Conselho é que, no final deste ano, a Lea esteja com a operação estabilizada e ela tenha o que a gente está chamando de path to profitability, que a gente tenha um caminho muito claro de como ela vai destravar o valor tremendo que a gente acredita que ela teria. Sobre a sua segunda pergunta, Camba, foi sobre o perfil, por que o Marcos, né? E por que alguém de fora do setor e não alguém interno? A gente, ao longo do processo, a gente fez essa avaliação e, na verdade, a gente começou tudo construindo esse perfil e construindo quais são as competências que a gente precisava ter aí dentro. Eu acho que a nossa revisão indicou que a gente tem gente muito boa dentro da companhia, especialmente na parte de habilidades da parte de tocar o negócio, né, na parte de ser o que eu chamei de operador. Mas a gente não tinha gente com a milhagem suficiente, talvez na parte de liderança, de liderar grandes times e de ter essa maturidade para poder ter
a calma nos momentos difíceis, de conseguir ser uma pessoa que consegue inspirar e, ao mesmo tempo, cobrar e fazer com que o time seja efetivo. Então, acho que isso aqui é um tema que, obviamente, depende da pessoa, mas depende também de milhagem, e a gente encontrou no Marcos essa combinação. Eu creio também que o fato da gente ter esse número de talentos na parte de operações, tanto em negócios, quanto o nosso time que a gente tem hoje de execução de obras e tudo mais, isso aí acaba viabilizando que a gente possa ter uma complementaridade boa, ou seja, a gente, na verdade, tem mais independência em relação a esse aspecto. Como eu disse antes, eu acho que o grande valor da Tenda está em ter processos bem estruturados, ou seja, as pessoas se transformam, e eu falei, né, sobre essa ambivalência de pessoas e processos. Pessoas são os guardiões do processo, são pessoas que constroem os processos, mas no final das contas, quando tudo é organizado por processos, você pode ir construindo a maestria das pessoas ao longo do tempo. Isso te dá tempo, né? E te dá também uma pista onde as pessoas conseguem atuar. Então, eu creio que foram esses os fatores que nos levaram para essa decisão. E como o Rodrigo falou aí, foi um processo no qual, ao final, nós nos sentimos bastante seguros de dar esse passo. Deixa eu só dar uma complementada. O grande argumento para a gente escolher alguém interno seria essa questão da capacidade de executar a abordagem industrial. E, obviamente, pessoas internamente foram criadas dentro dessa cultura e conseguiriam fazer isso muito bem. Foi uma das coisas que fez a gente demorar muito tempo para achar um candidato, era a gente encontrar um candidato que a gente entendesse que tivesse o hardware para aprender a questão da abordagem industrial. Isso para nós era muito mais importante do que ser do setor. Aliás, ser do setor, não só a gente entendia que seria um problema, porque ele teria todos os biases de quem é do setor, como isso era absolutamente não necessário. Eu não sou do setor. É isso que eu ia falar, você é engenheiro químico, inclusive. Eu sou engenheiro químico, se você me pedir para construir uma obra, eu não sei, se você me pedir para aprovar um projeto na prefeitura, eu não sei. Talvez depois de 15 anos o Cláudio fique chocado com isso e fale, mas se eu soubesse eu nunca teria te contratado. Eu nem engenheiro sou, então. Então, acho que o que eu trago para a mesa é muito mais uma capacidade analítica, uma capacidade de processos, e isso o Marcos tem de sobra. Então, e a gente tinha exatamente esse entendimento, olha, ele não vai conseguir sair nadando. Putz, então qual é o onboarding necessário para que ao fim do onboarding ele saia mais do que nadando, que ele esteja pensando de forma crítica na quinta derivada dos problemas. E foi isso que a gente tentou construir o conselho junto comigo para que o Marcos saia com total domínio da Tenda do outro lado. Oh, tá ótimo, ficou claro, gente. Obrigado, boa noite. Obrigado pela pergunta, Camba. Nossa próxima pergunta vem do Bruno Mendonça, do Bradesco. Bruno, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, boa noite. Cláudio, acho que a pergunta mais para você um pouco aqui. Vocês falaram aí bastante sobre a mentalidade de sócio, né, na escolha. Acho que já está bem claro aqui. Acho que o Osmo falou muito bem aí sobre o perfil do Marcos e tal, mas você falou aí sobre a mentalidade de sócio e que ele vem para ser sócio, né? Pelo menos se eu entendi certo. Se você puder falar um pouco como que vocês pensaram em a formação dessa sociedade, né? Ele vindo como executivo, assim, se já tem uma definição aí do que são métricas para o crescimento, para essa formação, como que isso se difere ou se é que vai ser diferente da forma com que era feita ou que vem sendo feita com o Osmo até aqui, né? E no fim do dia, o que eu quero
pegar com essa pergunta aqui é assim, o que que vocês imaginam para a Tenda nesse próximo ciclo, né? Assim, o que que vocês estão mirando como grande objetivo da empresa para nesse ciclo de 5 ou 10 anos que o Osmo falou, que o tempo que for, que talvez seja diferente ou o que que é igual que vem sendo feito até agora. Então é falar um pouco aí sobre essa formação dessa sociedade. Obrigado. Olha, eu não sei se eu entendi direito a, a, a sua pergunta, a parte inicial, mas ele vira sócio, assim, ele está recebendo um pacote, né, de opções, como vários outros da companhia, ou seja, o nosso modelo de compensação dentro da Tenda é alinhado para o longo prazo e ele é muito mais pesado na parte de ações do que eu diria que a média das companhias. Mas eu não acho que seja só uma questão de grana, né? Uma questão ou de você ter as ações. É muito mais também na questão da atitude, como é que a gente se respeita e como é que a gente coloca os impulsos de cada um e como é que a gente entende o nosso papel dentro da mesa. Então, eu vejo essa dinâmica de sócio como alguém que você escuta, alguém com quem você toma decisões compartilhadas. Então, eu acho que quando a gente passou pelas crises aqui, a gente não teve ninguém apontando o dedo para o outro para dizer você foi o responsável, você fez isso, você fez aquilo. As nossas decisões foram compartilhadas, a gente tomou as decisões juntos. Talvez tenha algum ou outro que tenha feito isso ou aquilo, tomar a decisão A ou B, mas os demais sabiam e deram ok. Então, estamos todos... Acho que isso é o que eu vejo como sociedade, né? Aí você... Peraí, essa foi a primeira parte, aí depois você perguntou sobre o que a gente vê para a Tenda no futuro, né? Cara, nosso futuro, eu acho que a gente, se eu pudesse sumarizar, a gente queria acabar com as favelas do Brasil. eu tenho um incômodo muito grande quando eu chego no lugar e vejo uma quantidade enorme de gente morando em condições que não deveriam, e eu acho que a gente já achou a solução para isso, e a gente não precisa estar assim. Você vê que a Ásia, ela já esteve assim. Boa parte, se você pegar fotos do que era Seul nos anos 60, ou se você já esteve na China há 25 anos atrás, você vê favelas não muito diferentes das nossas, construções muito semelhantes. E isso não existe mais. Então, eu acho que a gente tem ambição, sim, de resolver esse problema, e como esse problema é um problema muito grande, eu acho que a gente pode fazer um benefício enorme para a sociedade e, ao mesmo tempo, ter uma oportunidade empresarial enorme, né? Eu acho que, às vezes, mesmo quando não é esse o teu objetivo, pensa quando a Gol começou, né? E eu não imagino, nunca vi nenhum statement na época do Constantino dizendo que o objetivo dele era fazer a classe D poder viajar e tirar as pessoas da rodoviária. Mas no final das contas foi isso que ele conseguiu, né? Então acho que para a sociedade acabou sendo um ganho tremendo. E a gente vê oportunidades nos dois lados. Eu acho que a coisa mais legal do nosso setor é que você tem dado para tudo quanto é lado, porque como tudo está dentro da base do FGTS, a gente tem uma visibilidade total de onde está a demanda, quem compra, quem faz o quê, em que geografia. Então, o nosso modelo da Tenda, eu acho que teve uma expansão aí do faixa 3, né, e o faixa 4 para rendas acima, que abriu outras possibilidades. E a gente tem esse oceano azul aí, que a gente, na verdade, está tentando resolver com a Lea, mas eu acho que eu já falei isso aí
em outros fóruns, nosso foco não é exatamente em Alea per si, né? É como é que a gente endereça esse oceano azul que é um mercado de cerca de 100 bilhões de reais, de todas as unidades que estão fora das regiões metropolitanas maiores que não aguentam, não tem a demanda recorrente para uma operação como a Tenda, que é uma operação que nem de alto forno, né? Você precisa pegar e está funcionando numa certa velocidade. Então, eu acho que esse modelo que a gente está querendo construir abre a porta para um mercado muito grande de casas, que é um mercado ainda maior, e para cidades bem menores. Então, eu acho que a nossa ambição é bem grande. Se eu puder então, puxar o link aí, você falou, né, de tentar endereçar o problema ou essa grande missão aí da Tenda com a Leia, se a decisão, Osmo, da transição agora, ou que se não fosse agora, no momento que fosse, se isso passa de alguma forma por esse negócio novo da Alea, né? Assim, você falou que vai ter uma divisão operacional no segundo semestre da transição, que você fica mais focada na Alea e o Marcos assume, ou pula para dentro totalmente, assume o todo só daqui 12 meses, né? Mas será que assim, a decisão passa de alguma forma por essa separação ou divisão da Alea? E se tem alguma expectativa de mudança de estrutura societária com a sua transição? Né? Não tem nenhuma conversa nesse sentido. Não. Você diz de um spin-off de Alea? Não sei se Não. necessariamente um spin-off, assim, algum tipo de mudança na estrutura societária, Ah, podendo coisas. inclusive ser um spin-off. Não, as conversas hoje. Não, de verdade, a conversa de Alea hoje ela virá um negócio, né? Assim, acho que você está pensando 3 casas para frente. Hoje o que a gente quer é fazer esse avião sair do chão, né? Depois a gente pode vir a ter esse tipo de conversa, mas não é uma conversa que existe hoje no Conselho. Quando a gente começou essa jornada, eu acho que a gente queria ter todas as nossas possibilidades abertas, né? A gente queria ter a chance de, eventualmente, se a gente no futuro chegasse à conclusão que o melhor lugar para a Lea se desenvolver fosse separado, a gente pudesse seguir nesse caminho. Se não, a gente pudesse. Eu acho que a gente não tem ainda evidências conclusivas, mas do que a gente vê hoje, a gente atende em geografias diferentes, mas é o mesmo público, é o mesmo cliente, com E muitas tecnologias, sinergias, né? exatamente, com tecnologias que são diferentes. Mas quando você vai olhar as empresas que são home builders no exterior, você pega, por exemplo, as empresas do Japão, que são muito grandes, elas têm, cara, tipo 4, 5 tecnologias dentro da mesma empresa. Elas constroem diversos tipos de coisa em diversas geografias com mais de uma tecnologia. Então, mas acho que objetivamente, esse meu movimento concentrado em Alea não tem nada a ver com uma futura separação, tem mais a ver com o Marcos ter tempo para focar em Tenda, porque a abordagem industrial nasceu na Tenda, e é aqui que a gente entende que é onde ele vai aprender as alavancas e dominar as alavancas, e eu consegui dedicar mais tempo para a gente conseguir acertar o negócio de Alea. Esse é o mandato, nada além disso. Tá ótimo, muito bom. Obrigado aí pelo call. Obrigado pela pergunta, Bruno. Nossa próxima pergunta vem do Mazini do Citi. Mazini, seu microfone está liberado. Opa, boa noite, Cláudio, Ótimo, Luiz, obrigado pelo call também. Então, 2 perguntas. A primeira, talvez uma variação nas anteriores, né? Essa decisão de pegar alguém de fora, será que a gente poderia pensar como talvez tendo uma intenção de algum tipo de mudança, algum tipo de outro caminho, ou é ler demais nisso? Essa é a primeira. E a segunda, o Osmo comentou de continuar tendo skin in the game, né, com patrimônio na empresa, acho que é bem legal ouvir isso. E aí, nesse ponto, sobre potencial monetização de stock option, né? Na saída ou não, né, desse stock option, né? A gente via que o número de stock options já foi maior no passado, né? No ITR do primeiro trimestre a gente viu correto ali, são 5 milhões de opções, mas para todos os executivos, que é R$ 30 por ação, daria 4%
do market cap e a empresa tem 1% em ação de tesouraria. Então, um delta só de 3% não parece tanta coisa assim. Então, só confirmar o entendimento, se é só esse delta de 3%, que não seria algo tão grande para uma recompra ou potencial diluição. Obrigado. Quer falar da Eu vou mudança? falar da mudança. Não, cara, eu acho que isso aí é zero. Não é porque veio alguém externo que necessariamente a leitura deveria ser, queremos fazer mudanças. Eu acho que é verdade, existem casos assim, onde muitas vezes traz-se alguém de fora para poder ser o catalisador ah, de mudança de direção, né? Eu acho que, por exemplo, agora a gente tem um caso, eu acho que parece muito evidente. A Karen, né, tá passando por um período difícil. Trouxeram um cara que veio da indústria automobilística, mas que e veio com mandato para poder fazer uma série de mudanças. Eu, eu não acho que esse aqui é exatamente o modelo do que a gente está vendo aqui. A gente tem um N1 que é bastante robusto, e um N2 também, e eu acho que o Marcos está entrando exatamente para poder se encaixar nisso daqui como um maestro. Então, a nossa leitura é que a gente está com uma companhia que está funcionando muito bem. Como é que a gente mantém esse organismo funcionando bem e aproveitando suas oportunidades? Eu acho que é muito mais um tema de continuidade do que necessariamente chegar com o mandato de fazer grandes mudanças. A empresa está nos seus melhores momentos históricos, né? E obviamente tem muitos méritos das condições de mercado, que eu acho que a gente está no momento em que o programa cresceu bastante, né? Então a gente deve reconhecer isso também, mas eu acho que tem muito trabalho feito dentro de casa, porque a crise de 21, 22, eu acho que ela trouxe embarcada nela uma série de mudanças e de coisas que às vezes eram coisas que a gente não sabia que não sabia, que eventualmente teve que mergulhar dentro dos nossos processos. E quando você olha, por exemplo, hoje, o nosso processo de orçamentação, processo, os nossos controles internos, eles são assim. Eu olho para trás e digo, cara, como é que a gente era confortável com o que a gente tinha lá atrás, né? Porque tiveram mudanças muito substanciais. Então, acho que a gente quer construir em cima disso, não é? A empresa está num momento interno muito bom. Eu não sei se eu entendi exatamente a tua pergunta, Mazini, do stock option, mas eu tenho stock options em aberto, que eu vou fazer jus à medida em que eu estiver na companhia no momento do vesting desses stock options. E a minha intenção é estar aqui no momento do vesting, como no primeiro momento como co-CEO e depois como conselheiro. Então, não existe nem zero conversa de aceleração de stock option e eu não tenho nem petulância de pedir para o Cláudio um negócio desse. Então não vai acontecer. E estou complementar aqui sobre diluição, Mazini, a companhia não tem essa diluição sobre os programas já anunciados, né? De 3% que você mencionou, porque o que nós temos hoje em swap faz frente a esses 5 milhões em abertos, né, que você mencionou. Então na verdade, a nossa posição de swap hoje ela está um pouco acima de 5 milhões, então ela cobre totalmente esses programas já anunciados. Perfeito, era exatamente isso. Obrigado, Cláudio, Osmo, Luiz. E temos mais de um ano de Osmo ainda em calls, etc. Então é bom saber disso. Temos mais Não tempo aí de sei, bate-bola. só não sei que o Marcos ele quer arregaçar as manguinhas dele, mas eu vou combinar com ele. Tá bom. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Mazini. Nossa próxima pergunta vem do Marcelo Mota, do JP Morgan. Mota, seu microfone está liberado. Obrigado, Felipe. Boa noite, pessoal. Não, perguntar um pouco sobre qual é o plano B, né? Porque real estate, enfim, a gente sabe, tem altos e baixos, é uma cadeira grande, numa empresa importante. E entender, depois desse período de 12 meses, o namoro não foi para o casamento,
Ou enfim, perfil, muitas coisas podem não se alinhar, talvez, obviamente vocês fizeram uma due diligence, enfim, vocês têm experiência para fazer isso, mas só pensando aqui como advogado do diabo, analista, o que que acontece? Osmo pode ficar 24 meses, 18 meses, se o Marcos não se encaixa, ou enfim, se acontece alguma coisa, como é que vocês pensam aí as alternativas também para um cenário, né, não tão céu de brigadeiro? Mota, eu acho que não existe plano B, cara. Assim, você imaginou alguém entrando na igreja para casar com alguém, ou não na igreja, né? Porque hoje em dia não é mais, ou na sinagoga. E aí pensando já, pô, mas peraí, quando a gente separar, olha, você pode até pegar e fazer contrato e tudo mais, estabelecer as regras, assim, da parte legal, né? Se isso acontecer com você, mas você não entra com a mentalidade, pô, isso vai dar errado. Eu acho que a gente e muito das coisas que a gente faz, eu acho que o Rodrigo já elaborou alguma vez sobre isso. É muita preparação, né? Eu acho que quando você faz uma boa reunião, quando você faz um bom call, quando você faz uma boa transição, o mérito é muito do que você construiu antes. Porque na hora, cara, eu vou fazer um outro paralelo aqui. Quando você está numa prova esportiva, por exemplo, não futebol, acho que é mais caixinha de surpresas, digamos assim. Mas se você está numa prova, sei lá, de atletismo, não tem como você, sei lá, treinou para fazer uma certa prova em 2 minutos e você faz a prova naquele dia 1:40. Isso não existe. Assim, é o que você se preparou para fazer. E não existe salto triplos assim que vão desviar muito. Então, eu acho que a gente construiu uma preparação muito grande, não só nesse onboarding, como também na escolha de com quem a gente está se casando. Então, eu acho que a gente está planejando e colocando todas as nossas energias nisso, no nosso plano A. Não, perfeito. E o Osmo é 12 meses mesmo, não vai dar vontade de continuar mais um pouquinho. Não, o processo não tá mais sob meu controle, não, cara. Boa, O obrigado, Cláudio tá gente. tempinho aqui. Boa noite. Pô, Mota, você deixou a gente numa saia justa aqui. Obrigado pela pergunta, Mota. Nossa próxima pergunta vem do Igor Altero, da XP. Igor, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, tudo bem? Mais entender aqui como é que vai ser o alinhamento aí, né, tanto do Marcos quanto do Osmo, transição e depois. Então, uma dúvida aí, né, mais na linha se o Osmo vai vender ação durante a transição, né, se poderia vender. E o outro ponto que eu queria tocar também é com relação à agenda do Osmo, né, o que ele está imaginando aí para escopo no conselho, se puder entrar um pouco no detalhe aqui também. Obrigado. Quer responder as duas, Cláudio? Tô brincando. Vamos lá. Em termos de venda de ação, talvez eu realize alguma parte menor do meu patrimônio ao longo daqui para frente, é só por uma questão de gestão de risco, mas eu vou ter uma parte muito substancial do meu patrimônio ainda em ações de Tenda. E quando você olhar o patrimônio que eu gostaria de alocar para ativos de risco, a enorme parte vai estar em Tenda. Então, sim, a Tenda é o meu grande projeto empresarial, é o grande legado que eu imagino que eu vou ter empresarialmente, e é onde eu ainda acho que existe. É um projeto mais encantador, mais desafiador, onde a gente está tentando resolver os problemas mais difíceis e prementes, e onde eu acho que tem mais realização de valor para acontecer. Então, é aqui que eu quero ter meu capital de risco e meu tempo dedicado. Em termos de escopo de conselho, a gente vai ter essa conversa lá na frente, né, Cláudio? Assim, eu acho que a gente agora está focado em fazer uma boa transição, em garantir que a gente esteja bem parado quando a gente chegar no meio de 2027. Então, eu acho que essa é o nosso grande foco. E o resto, eu também não antevejo grandes dificuldades. E no final das contas, só para contextualizar aqui, né? Eu acho que esse tema de transições é normais. Eu estou dentro do fundo, nós temos 20 e poucos anos. Eu não faço hoje exatamente as mesmas coisas que eu fazia quando a gente começou, né?
Eu acho que até a gente, num certo momento, você se cansa, você vê pessoas que conseguem fazer essas coisas eventualmente melhor do que você, e a gente vai achando outras coisas, e eu acho que essa curiosidade é uma coisa natural, é uma coisa muito saudável. Às vezes você poder encontrar outras formas de contribuição, como, por exemplo, muito do que eu faço com outros colegas de trabalho, né, que às vezes não estou achando a ideia, mas eu consigo provocar e pensar, cara, você já pensou sobre isso? Ou até incentivar quando você tem uma boa ideia, ter uma posição muito maior. Eu trazendo de novo, né, para minha profissão, eu tenho uma história sobre do Drunken Miller falando sobre a posição lá da Libra com o Soros, porque foi ele que achou o trade, né, e tudo mais, mas ele falou que a grande contribuição do Soros é que o Soros incentivou ele para ir muito grande. Então, ele falou que ele nunca teria feito daquele tamanho se não fosse pelo... Então, eu acho que tem várias formas como a gente pode colaborar, e eu acho que eu li aqui do que o Rodrigo tem a vontade de fazer, exatamente isso. E eu não acho que a gente vai ter um problema de como é que a gente encaixa, de como é que a gente tem espaço para isso, porque o nosso conselho já funciona dessa maneira participativa. A gente tem um conselho onde o dissenso é bem-vindo. Tá claro. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Osmo. Obrigado, Igor. Obrigado, Igor, pela pergunta. Nossa próxima pergunta vem do Elvis Itaú. Elvis, seu microfone está liberado. Boa noite, pessoal. Tem duas perguntas aqui, né? Primeiro tópico, até puxando aqui que o Osmo trouxe, né? Que nos últimos anos aí já foi delegado uma série de atividades que antes estavam embaixo aí da cadeira de CEO. Principalmente olhando aí depois de 2024, né, quando vocês decidiram seguir adiante com essa transição, o que especificamente aí saiu da responsabilidade direta dessa cadeira, o que especificamente tem ainda uma maior dependência dessa cadeira e pensando mesmo após essa transição completa, né, eu queria entender se o Osmo de repente vai carregar alguma função executiva, se de repente vai acabar participando de algum outro comitê, né? E a segunda pergunta é mais para entender, né, a régua em que você, o Cláudio, vocês combinaram aí para distinguir até onde o CEO pode ir, né? Em termos de estratégia, porque hoje tem um desafio grande, né? Que tá nas palavras aí do Osmo é fazer a Leia decolar, mas se de repente o novo CEO, né, o Marcos, que vai estar 100% encarregado aí da execução, se eventualmente ele chegar a uma conclusão, decisão de pivotar ou encerrar a Leia, entender se é uma decisão 100% do board, se o CEO participa da decisão, só entender quem tem a caneta. É isso. Obrigado. Pega a primeira, você pega a segunda? Obrigado. Tá. Bom, eu acho que o que mais saiu do meu escopo de atividades foi com a criação dos COOs, uma boa parte da operação migrou para debaixo dos COOs, né? E além disso, tem uma questão que não é uma questão formal, mas é uma questão do dia a dia, de aumento de alçada dos outros diretores. Por exemplo, estou com o Luiz Maurício aqui, estou com a Cris, que é diretora de RH aqui comigo, e ao longo desse processo, cada vez mais as alçadas de tomada de decisão deles foram aumentando. Não uma alçada formal, não estou falando de SAP, eu estou falando de que tipo de decisão que precisaria do meu de acordo. E à medida em que eu fui ganhando conforto no julgamento das pessoas, eu fui reduzindo cada vez mais a quantidade de decisões que precisariam do meu de acordo. Com relação a eu assumir funções executivas, não, eu não vou assumir uma função executiva, mas é que você citou um exemplo que não necessariamente é um exemplo de uma função executiva. Não haveria nenhum problema dentro de um escopo de conselho que alguns comitês que, por exemplo, hoje não existem, passassem a existir durante um tempo enquanto o conselho sinta que precisaria ter algum outro nível de alçada para tomar de decisão do CEO. Não tenho exemplos específicos aqui, mas hoje, a bem da verdade, eu tenho muita liberdade para tomar de decisão, e quando você vai em algumas outras incorporadoras, tem algumas decisões que eu tomo que poderiam, que são matéria de conselho. A gente vai ter uma discussão de como é que seria essa transição entre
o que as outras incorporadoras fazem e o que eu faço ao longo do tempo, e talvez eu participe de alguns comitês que teriam esse tipo de alçada durante um período. Quer falar sobre régua de... Eu acho que o tema que ele perguntou é a Lé, se eventualmente Marx chegar à conclusão de que essas... Eu acho que quando eu tinha feito até aquela introdução, logo no começo, eu tinha falado que tem várias decisões, principalmente essas que se vinculam com estratégia, são decisões onde a gente está tocando isso aí de uma maneira conjunta. Então, o CEO é parte da discussão, as pessoas que estão envolvidas, os diretores que estão envolvidos também são parte da discussão, e o conselho é parte da discussão. Então, quando a gente falava sobre sociedade, é uma decisão em que todos são responsáveis, nós somos sócios na decisão. Se eventualmente a gente tiver evidências de que o negócio não funciona, ou melhor dizendo, porque eu fiz aquela consideração há pouco tempo, falando que o nosso grande objetivo não é exatamente a Lé por si, é o mercado de casas, é o mercado que é esse mercado de 100 bi. Então, o mercado de 400 mil unidades ano. Se a gente chegar à conclusão que a gente não tem nenhuma forma e nenhuma competência para poder ter uma chance nesse mercado, a gente eventualmente vai desistir. Não vamos insistir em erros aqui, mas eu não acho que seja isso uma questão simplista, né? Porque, só para tomar em consideração, esse é o grande mercado. Quando você pega e quebra esse mercado, ele tem vários segmentos lá dentro. Tem, por exemplo, casas mais high-end nas cidades maiores, sei lá, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos. São cidades onde você tem um mercado de casas em que, eventualmente, hoje, a gente já poderia ser competitivo. Só que, cara, esse mercado, sei lá, o mercado de 4 bi e pouco, a gente não está focado exatamente nisso. A gente está focado em achar solução para o mercado de 100 bi. Ou seja, se a gente não achar essa solução, dizer, cara, é absolutamente impossível a gente ter um negócio competitivo no mercado de 100 bi, assim, a gente vai olhar o que a gente tem e dizer, com isso aqui eu consigo ser competitivo em alguma coisa, algum dos subsegmentos? É possível. Então, eu acho que eu só quis dizer isso aqui, que essa... não sei se estava passando pela tua cabeça que em algum momento o cara vai chegar, eu resolvi aqui que eu quero fechar esse negócio, e aí tem outras pessoas. Não é assim que essas discussões andam. As discussões andam com a gente indo atrás dos dados, a gente chegando, e quando você abre os dados e quebra eles por segmentos e tudo mais, você vê que o que às vezes parece ou branco ou preto é uma infinidade de tons de cinzas. Tá ótimo, Cláudio. Osmo, ficou bem claro. Obrigado, boa noite. Obrigado pela Gostei da pergunta. analogia erótica dos tons de cinza. Do horário da noite. Exatamente. Hoje que Você tá e inspirado. olha lá que não é sexta-feira, é uma quinta. Boa. Vamos lá. Obrigado pela pergunta, Elvis. Nossa próxima pergunta veio do Tainan, do BS. Tainan, seu microfone está liberado. Boa noite, Osmo, Cláudio, Luiz. Eu queria só confirmar o entendimento, acho que foi da primeira pergunta, não sei se ficou claro, né? Mas o Marcos, dentro de um ano, ele assume tanto como o CEO da Tenda como da Alea, né? Acho que, em outras palavras, aqui a Alea, em nenhum momento ela passaria a ter um novo CEO, né? E aí todos os diretores, né, embaixo das respectivas empresas responderiam diretamente para ele, né? E aí, dentro dessa expectativa, se esse entendimento aqui for correto, como que eventualmente ficaria a alocação de tempo deles, mais 50-50 entre a Alea e Tenda? Tá? Acho que essa é o primeiro tópico da pergunta. E a segunda, acho que mais voltada para você, Osmo, acho que qual que é a sua grande meta
né, dentro desse um ano, né, um pouco mais de um ano e um mês, né, para a Alea em específico, né? Se você tem um target interno seu, eventualmente até junho, julho do ano que vem, já ter uma empresa geradora, né, de caixa, eventualmente ter atingido o break-even, ou eventualmente já começar com o início de ramp-up, né, de uma empresa consolidada, acho que nas suas próprias palavras, né, a Alea se tornar um negócio, né, ali em junho, julho de 27, a Alea já se tornaria um negócio, conforme mesmo você comentou? Acho que posso pegar as duas, daí você Então vai lá. complementa. A gente não sabe, hoje não parece ser óbvio que o Marcos conseguiria tocar as duas empresas diretamente. Não pela competência do Marcos, mas só porque realmente são atividades que demandam muito tempo. Mas a gente não tem um desenho claro ainda, né, nem eu nem o Marcos, a gente tem conversado muito sobre a Alea, obviamente, de como é que seria isso. Mas a gente vai construir uma solução conjuntamente. E vai ser a solução que o Marcos entender que é a melhor solução para ele gerir a empresa. Então, essa não é uma decisão minha, acho que não é nenhuma decisão do conselho, né? É uma decisão do Marcos. Eu vou até entrar aqui. Eu acho que esse ponto aqui que você está fazendo é uma questão de organograma. O Marcos é o CEO da Tenda, a Alea é uma Subsidiária da do Tenda. então está lá dentro. Como vai ser organizado essa estrutura organizacional, ou seja, se a gente vai ter uma BU, se no caso da Alea, né, e com alguém que é responsável por isso, ou se vai ter uma situação matricial, onde algumas partes ali dentro respondem matricialmente para alguém que está fechando a área, por exemplo, de RH, a área de suprimentos e outras coisas, e a gente vai ter essas situações conjuntas. Eu acho que é uma discussão que não tá pronta ainda, esse desenho vai ser construído. A lógica, quando a gente manteve a Alea 100% separado na largada, é que, como era um bicho muito diferente, a nossa hipótese no inicial era que, se a gente deixasse esse negócio dentro da Tenda, ia ser sufocado. Porque se é a mesma pessoa que está tocando e ela tem uma meta e ela precisa entregar, cara, ela vai claramente focar no que é mais importante e no que vai mover o ponteiro da meta dela. E o resto vai morrer sem ninguém perceber, de inanição. Então, eu acho que isso aí foi acertado, mas hoje a Alea já tem um porte, já tem processos e um negócio que já é possível de você ter essa exploração de melhores práticas. E isso tem acontecido, né, Rodrigo? Eu acho que a parte de vendas, por exemplo, não, vendas, RH, parte financeira, bem. controle de custos, assim, a gente tem conseguido achar atividades onde existe uma sinergia e a gente tem conseguido cruzar isso muito bem. Mas acho que o resumo isso é uma decisão do Marcos, né? Ele não tem como o conselho pegar e falar, você vai se organizar dessa forma, essa é uma atribuição do CEO. Com relação à grande meta, as minhas grandes metas para este ano é terminar o ano com a vertical estabilizado, ou seja, com a gente enxergando um TACT 4 casas sendo produzidas por dia pela equipe vertical, com uma estrutura de pessoas, então um número de funcionários fazendo isso, que seja um número de funcionários bem próximo daquilo que a gente entende que é o objetivo final, esse é um objetivo 1. O objetivo 2 é a gente, obviamente, entregar o caixa desse ano, para ela deixar de ser, o consumo de caixa deixar de ser material, construir um plano onde a gente consiga enxergar um break-even de caixa no ano que vem, de 2027, e o objetivo 3 é a gente ter um path to profitability bem definido. A gente enxergar, a gente conseguir construir um passo a passo para a Alea virar uma empresa com rentabilidades equivalentes à da Tenda, e um caminho crível, não é um caminho que não se sustenta. Então, esses são os meus objetivos, não é para junho do ano que vem, é para esse ano. Tá? Então, é isso que eu vou tentar construir. Eu vou até colocar, mas resumir isso aí. Eu acho que, se for olhar a história da Alea, a gente talvez tenha cometido um erro aqui de acelerar quando a gente não tinha. A gente achou que a gente tinha todos os elementos resolvidos, mas um deles não.
Acho que o que a gente teve foi custoso essa decisão, mas a gente trouxe a Alea de volta com escala laboratório para poder acertar os nossos unit economics. E uma vez com os unit economics resolvidos, a gente pode pegar e acelerar de novo. Então, acho que o Rodrigo está focando agora como é que a gente resolve os unit economics É isso aí. na escala laboratório onde a gente está agora. A Alea, vocês podem ver pelo esse resultado do primeiro TRI, você vê a receita da Alea e a escala de operação, ela voltou para a escala laboratório. Mas foi Exatamente. corajosa essa decisão, tá? Ou seja, a gente acelerou e dizer, peraí, freia de novo, vamos trazer para escala menor e custou uma grana, né? Mas podia ser pior. Podia ser pior. Vamos lá? Obrigado pela pergunta, Tainan. Nossa próxima Obrigado, pergunta vem pessoal, bem claro. Nossa próxima pergunta vem da Fanny do Santander. Fanny, seu microfone está liberado. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada pelo call. Eu tenho uma pergunta só, uma pergunta simples, assim, Cláudio comentou lá no começo do call um pouquinho sobre processos, né? Falou a importância de processos, né? Que até uma empresa, né? As empresas em geral dependem de processos. E aí, olhando um pouco o background do Marcos, né? Aí notei, né? Formação também muito forte, né? Formação em ENSEAD e também esse background de consultoria. Então, a minha pergunta vem na linha de, assim, vocês identificaram algum espaço até para, né, para trazer uma pessoa com esse background de melhora de processo, assim, onde vocês veem que a Tenda poderia melhorar o processo, tornar mais eficiente? Seria alguma coisa nessa linha, uma escolha de um perfil assim diferente também? E acho que é por aí a minha pergunta. Obrigada. Vou lembrar uma coisa, Vani. O Rodrigo também é consultor, foi consultor, tá? Eu sei. E com uma formação acadêmica muito forte, né? Exato. Mas não, eu não creio que a gente tenha colocado na lista de critérios trazer alguém para poder organizar os processos, porque esse é uma dinâmica que é permanente. E uma coisa que a gente eu acho também é uma a Tenda pré a crise de 21-22, ela já tinha uma questão muito estabelecida dessa parte de processo, de melhoria de processos na vertical, né, na parte de construção. Tanto é que foi daí que veio os 30% de redução de custo real que aconteceu entre 2014 e 2019. Cara, isso é uma boçalidade, né? Assim, você cortar custo de construção em 30% é uma grosseria, é muita coisa em 6 anos. Então, isso estava muito estabelecido lá. E o que acho que aconteceu depois de 21, 22 é que esse mesmo tipo de abordagem se espalhou para outras áreas da companhia. Então, o Luiz Maurício, por exemplo, tem uma agenda muito grande na parte de controladoria, na parte de da tesouraria e do financeiro, para poder acertar processos e poder pegar, sistematizar coisas. Aquilo que antes a gente estava fazendo decentemente na parte da vertical, nas outras áreas não estava tão redondo. Então, acho que isso aí não é uma disciplina onde a gente identificava que a gente precisava trazer alguém para implementar. Mas eu concordo, sim, que a gente estava procurando alguém que tivesse respeito por isso, tivesse apreciação por isso e pudesse manter e talvez até trazer melhorias para isso aí. Isso sim é verdade. No mínimo, um olhar novo ele vai trazer, né? Tá ótimo. Obrigada, Vini. Obrigado pela pergunta, Fanny. Nossa próxima pergunta vem do Igor Machado, do Goldman Sachs. Igor, seu microfone está liberado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Queria voltar um pouco aqui nesse tópico do organograma, né? Ficou claro que o desenho vai ser como o Marcos entender que seja melhor para ele entre Tenda e Alea. Mas o Osmo estando em Alea, eu queria entender um pouco melhor se, no fundo, o Marcos já vai ser a palavra final ali, então como funcionaria isso, se ele decidir passar um pouco mais tempo na Alea, que vocês puderem dar de mais detalhe aqui. E outro ponto que eu queria tocar é que ficou claro que o processo foi longo,
cauteloso. Queria entender um pouco melhor se teve algum feito em particular do Marcos, dentre todas as experiências que ele teve, que fez ele ser o candidato certo. Obrigado. Vou pegar as duas, né? A segunda parte, eu não acho que tenha nada assim, um ponto que foi o conjunto da obra. Eu acho que a gente. Porque no final das contas, cara, assim, não adianta às vezes você fixar num ponto só para tomar uma decisão sobre alguém com quem você vai estar pelos próximos 10 anos. Então, acho que essa é a forma mais adequada de olhar. E a primeira parte era sobre qual era a A pergunta? ingerência que o Marcos teria em Alea enquanto estiver lá. Eu acho que a gente está muito claro ali que a gente vai ter co-CEOs. Então, durante esse primeiro ano, a forma de financiamento, de funcionamento, e eu acho que isso é muito comum em empresas que operaram, seja de maneira mais longa ou de uma maneira transitória com co-CEOs. Isso é uma coisa que acontece com uma frequência transitoriamente, né? E até tem companhias que têm isso aí de uma forma mais permanente, mas eu acho que isso aí é bem mais desafiador. Agora, no caso aqui, eu entendo que esse negócio funciona melhor mesmo quando está muito bem claro o que cada um está fazendo, mas ao mesmo tempo tão próximos o suficiente para que o Rodrigo possa ter a proximidade e o dia a dia para poder ser um coach do Marcos no onboarding dele na tenda, e ao mesmo tempo ele possa não estar se preocupando com o que está rolando em Alea e, cara, como é que eu resolvo esse tema? Porque o Rodrigo está lá na frente. Eu acho que na prática a gente não vai ver o Marcos se preocupando muito inicialmente com o que está acontecendo em Alé, porque eu acho que o foco dele todo vai ser, cara, como é que eu ando muito rápido nessa escala aqui de dominar as alavancas dessa operação. E eu acho que vai ser muito legal que o Rodrigo vai estar próximo, porque ele vai poder ser um coach próximo, né? Então, vocês têm alguma coisa para complementar aí? Acho que é isso aí. Mas obviamente, assim, como tem prazo de validade, em algum momento, principalmente, muito provavelmente na virada do ano, as minhas decisões em Alea vão ter que ser colegiadas com o Marcos, porque eu vou ter que estar preparando o day after, né? Então, eu acho que talvez esse negócio vai ser um gradativo, um incremento gradativo da influência do Marcos em Alea, à medida em que for se aproximando a data lá de metade do ano que vem. Obrigado, pessoal. Super claro. Se eu puder fazer só mais uma rapidinho aqui, vocês poderiam lembrar a gente aqui dos KPIs usados para a remuneração do CEO e se vocês pretendem mudar isso daqui para frente? KPIs, bom, vamos lá. Ao invés dos KPIs do CEO, eu vou falar como é que é o breakdown da minha remuneração. A minha remuneração, o elemento menor da minha remuneração é o bônus anual. E disparado, o maior elemento da minha remuneração é o incentivo de longo prazo. Então, se você perguntar para mim quais são as métricas do seu scorecard anual, eu até tenho dificuldade de lembrar, porque eu estou muito mais preocupado com daqui a 5 anos do que com a entrega do scorecard do ano atual. Então, mas eles são um misto de metas financeiras, principalmente lucro e caixa, e algumas metas operacionais que a gente entende que são super importantes para a companhia. Vou dar um exemplo de uma. Né? Cliente é uma delas, o NPS dos nossos colaboradores é outra, e tem algumas que falam com a geração de valor futura, como, por exemplo, a margem bruta rasa das novas vendas, que é algo que a gente entende que é importante a gente acompanhar para a gente estar criando um resultado futuro de valor. Obrigado. Obrigado, Igor, pela pergunta. Não havendo mais perguntas, passo a palavra para o Cláudio para as considerações finais. Eu não tenho considerações finais, eu acho que a gente falou já sobre tanta coisa, eu só posso dizer que a gente está muito animado por esse capítulo. Eu acho que eu vejo como um processo muito natural de que, assim,
todas as pessoas que fizeram perguntas aqui foram analistas, né? Eu não acho que nenhum analista pode se imaginar durante 20 anos escrevendo relatórios sobre resultados trimestrais de companhias. Chega uma hora que, cara, você cansa, né? Você está querendo, como é que eu faço coisas diferentes, o que é que eu faço? Então, eu acho que a gente vai descobrindo novas coisas. Eu acho que o Rodrigo vai não só ser muito bem-vindo, como vai achar formas de impactar a Tenda nessa outra perspectiva de uma maneira bastante eficaz, porque, afinal de contas, ele traz essa bagagem de ter vestido esses sapatos durante tanto tempo e ao mesmo tempo, vai poder fazer muitas coisas que são satisfatórias e com um bom equilíbrio do tempo dele. Então, essa foi uma transição que eu acho que foi construída de uma maneira combinada, pensando nos objetivos, né, pessoais e no que como o Rodrigo queria levar a vida dele, como é que é o melhor para a companhia também. Então, eu acho que teve uma coisa que eu acho que foi muito importante ao longo do tempo, é que o Rodrigo, nesse processo todo, se mostrou sempre muito disponível em relação ao tempo. Cara, eu estou aqui para o tempo que precisar e a gente vai construir isso da melhor forma para a companhia, mesmo porque, como ele declarou aqui, ele pretende manter uma exposição patrimonial relevante dentro da companhia, exatamente talvez por conta dessa coisa que a gente tinha discutido, pelo mesmo motivo que nós também somos investidores, que a gente vê uma oportunidade de negócio que é uma oportunidade bastante relevante. Eu espero que a gente esteja certo. Acho que é isso. Obrigado a todos, pessoal.